Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Chegamos a Números capítulo 27, e amém? E aqui nesse capítulo 27 tem algumas coisas importantes que nós queremos tratar. Esse capítulo continua o preparo da nova geração para a herança da terra. Vai falar também sobre o problema da falta de herdeiros do sexo masculino e é estabelecido um precedente para direitos de herança. A lei acerca dos direitos das filhas herdeiras, as filhas de Zelofeade. Números capítulo 27, versículo 1 diz assim: Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar o sacerdote e diante dos príncipes e diante de todo o povo à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio de sua família, porquanto não teve filhos? Dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança darei aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, darei a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, darei a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Olha, muitas vezes as pessoas acusam, né, o texto bíblico de ser muito machista, de contar apenas mulheres, de contarem apenas os homens, excluírem mulheres e crianças. Mas nós temos que entender que Deus trata uma questão aqui com relação à responsabilidade, né? Deus dá autoridade e cobra responsabilidade. E nessa época aqui, o homem, ele era a autoridade, né? O marido era a autoridade no lar. E como autoridade, ele representava o lar diante de Deus e Deus cobrava dele, vamos dizer assim, o controle, a conduta, né? A expressão da autoridade de Deus e a justiça de Deus no lar. Tanto é que quando o líder pecava, né, toda a sua família pagava junto. Então, era algo que Deus mostra que ele trata com questão de autoridade. E é interessante porque aqui, vamos dizer assim, na possessão da terra, cada família e cada líder vai receber uma porção da terra. E diz que existia um homem chamado Zelofeade, né? Ele era descendente de Maqui, filho de Manassés, filho de José, né? Então, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. Então, ele não teve filhos homens, né? E as suas filhas mulheres, que eram 5, elas foram até Moisés para reclamar o seu direito à posse, porque o seu pai não havia pecado, mas ele havia morrido, né, como aqueles que peregrinaram no deserto e morreram de morte natural mesmo, morreu no seu pecado. Não se mostra aqui nenhum pecado grave de desobediência ou de punição da parte de Deus. Foi um homem que viveu a sua vida ali peregrinando com todo o povo de Israel e morreu no deserto, não deixando filhos homens, deixando apenas 5 filhas mulheres. E elas vão até Moisés, e é interessante aqui porque nós vemos que Moisés ele está sempre com os sacerdotes e os líderes à porta da tenda da congregação, ou seja, era um lugar onde ele julgava o povo, onde ele resolvia questões. E quando elas chegam diante de Moisés,
Moisés não consegue ali um consenso, porque nada nesse assunto teria vindo até ele. E é interessante o coração de Moisés aqui, porque quando ele não tem um consenso, nem os líderes também têm resposta, eles não ficam tentando adivinhar alguma coisa, eles não ficam tentando estabelecer o seu próprio achismo. Não, eles vão consultar ao Senhor. Diz que elas vão até Moisés e fazem uma pergunta: por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dai-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. Isso era uma coisa em comum. Então o verso 5 diz: Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Irmãos, sempre que nós não tivermos respostas para coisas novas que surgem, não encontramos prescrição na palavra de Deus, o correto é nós colocarmos aquilo em oração, não sermos precipitados a ponto de dar um parecer rápido, um parecer, vamos dizer assim, inconsequente. Que levemos as causas ao Senhor, amém? Coisas que ainda não foram definidas, coisas que ainda não são estabelecidas. Então é muito importante, se nós não entendermos o princípio, nós buscarmos a Deus. E Moisés faz isso. E é interessante, o Senhor vai mostrar aqui que ele é um Deus justo. No versículo 6 diz: Disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai e farás passar a elas a herança de seu pai. Olha que coisa interessante, né? A reivindicação delas é justa. O Senhor vai agora estabelecer como se deve ser feita a herança da posse da terra, porque a terra pertencia ao Senhor, mas o Senhor estava dando a posse aos filhos de Israel. E na possessão, a herança dos israelitas que não tinham tido filhos, para que o nome dele fosse preservado, era importante passar para as filhas. Se não tivesse filhas, aí sim, ia ficar como os irmãos. Por isso que também muitos acreditavam que um homem que era casado e não tinha filhos e filhas, a mulher estéril, não tinha a bênção do Senhor. Porque eles associavam também a bênção do Senhor à procriação, né, à fertilidade, a ter muitos filhos. Ter muitos filhos naquela época representava mão de obra, né? A questão de arar a terra, a questão da proteção da casa, da família, né? Então, o salmista diz que feliz é o homem que enche a sua aljava de filhos, porque ele irá resistir quando vierem contra ele a sua porta. Então aqui nós vemos esse estabelecimento de Deus, e Deus vai dizer o seguinte: falarás aos filhos de Israel dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança darei aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, darei a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, darei a sua herança ao parente mais chegado de sua família para que a possuas. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Então, fica estabelecido aqui essa questão da herança, quebra-se essa questão de que Deus era machista. Não, Deus é justo. Amém? Deus, ele é o trono de equidade e de justiça, é a base, vamos dizer assim, da sua autoridade. Então ele estabelece aqui algo que antes não acontecia, mas que nós aprendemos através da intrepidez, da ousadia das filhas desse homem que não tinha deixado filho, de ir até Moisés e solicitar a sua parte na herança. E Moisés, sem saber o que fazer, consulta ao Senhor e tem a resposta do Senhor e faz como o Senhor ordena. Que eu e você possamos ser assim. Quando tivermos dúvidas a respeito de alguma coisa, quando perguntarmos ao líder e ele também tiver dúvida a respeito de alguma coisa, a gente não tome a decisão simplesmente pela nossa cabeça. Tem muita coisa que já é prescrita, tem muita coisa que a história provou que não deu certo, e a palavra de Deus estabelece como regra e como lei. Nós precisamos simplesmente obedecer. Mas se surgiu alguma coisa que nós não temos resposta, nem a palavra prescreve, vamos consultar ao Senhor. Com certeza Ele nos dará a resposta e a direção correta que nós devemos seguir e sermos bem-sucedidos na nossa vida. Amém? Então agradeço de coração a você que nos acompanha
e gostaria de convidar a estar conosco hoje na Casa do Oleiro. Teremos o nosso culto da família, será uma grande bênção. Venha estar conosco, lembrando que nós só estamos podendo comportar até 50% do número de pessoas no templo. Estamos agora limitando a 60 pessoas, amém? Então, principalmente no culto de domingo, nós vamos ter uma limitação, né? Mas hoje à noite queremos estar com vocês em comunhão, aprendendo a palavra e recebendo da unção e cultuando ao nosso Deus. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.